é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha que bacana. Enquanto no princípio do artigo 37, para toda a administração pública, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, não basta que o ato do administrador seja legal. Não basta, tem que ser mais o quê? Mais moral. Aí você pergunta para mim, Evandro, mas como é que um ato pode ser legal e pode não ser moral? Cara, eu vou dar um exemplo hipotético da minha cabeça doentia, que de vez em quando eu sonho com esses exemplos. Mas tudo que tange a vida real é mera coincidência, tranquilo? Não que você tenha feito alguma coisa disso aí. Não, mas isso aqui eu não fiz. Mas também foi coincidência esse troço aqui. Não, mas também não existe. Isso não é tudo fantasia da minha cabeça, combinado? Você imagina que exista o prefeito A e exista o prefeito B. Imagina que nós estamos aqui no mês de dezembro e aqui é o mês de janeiro do ano subsequente, ano de eleição. O prefeito A perdeu, o prefeito B vai assumir em janeiro. O prefeito A, enquanto ele estiver na administração em dezembro, ele é competente para fazer tudo lá dentro, não é? Ele é o chefe do executivo municipal. Imagina que essa cidade aqui, hipoteticamente, tem uma batalha judicial com um particular, porque o particular está dizendo que uma praça do município que a prefeitura está usando pertence a ele. Entrou na justiça contra a prefeitura e ganhou a lide contra a prefeitura, ou seja, a praça não pertence à prefeitura, pertence ao particular, e a justiça determinou o quê? Determinou que a administração pública da prefeitura pague uma indenização porque está usando a praça, que na verdade é do particular. Tranquilo. Se gerou uma decisão judicial, amigo, decisão judicial é legal? É. Tem que ser pago ou não tem? Tem. Mas ali é a administração pública. A administração pública está baseada em dois princípios. Primeiro princípio, supremacia do interesse público sobre o privado. E o segundo, indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público diz assim, a prefeitura deve, não nega, mas paga quando der. Entra em precatória, entra na fila, recebe lá na frente. Aí, em dezembro, tem o compromisso 1, 2, 3, 4, 5. Isso por critério de prioridade. A administração pública, ela visualiza assim. Prioridade 1, tem que pagar o funcionalismo público. Está na Constituição Federal que a remuneração, o subsídio da natureza alimentícia. Tem que pagar o cara, é prioridade. Tem lá a segunda, tem que comprar merenda, tem que comprar um monte de coisa que é para as creches municipais, para as escolas, fazer rodar, é educação. Tem que cobrir. Terceiro, tem que pagar luz, água, telefone da prefeitura. E quarto, tem que pagar os fornecedores imediatos, que são fornecedores de alimentos, dessas coisas. E quinto, tem uma decisão que é judicial. Aí você imagina que no caixa da prefeitura tem, hipoteticamente, tem lá 3 milhões, 16 milhões de reais. Tá? 16 milhões. Essa está no caixa da prefeitura. Aí o prefeito olha e fala, legal, 16 milhões eu pago direitinho. O 1, 2, o 3 e o 4. Opa, mas eu tenho uma decisão aqui que é 16 milhões também. Ou seja, com aqueles 16 milhões que ele tem em caixa, ou bem ele paga a decisão judicial que acaba de sair, ou bem ele paga o quê? As outras contas. A supremacia do interesse público sobre o privado diz o seguinte, primeiro vai o interesse do público, depois o do particular. Amigo, pague-se tudo público e o particular entra na fila. Quando der, ele recebe. Aí imagina que o prefeito A fala, bacana, o que eu vou fazer? Decisão judicial é legal. Se é legal, eu vou pagar aqui e vou jogar essa bomba para quem? Para o prefeito da frente, ele vai se foder. Resultado, se o prefeito fizer isso, o que acontece? Na verdade, o ato dele foi legal? Não, a princípio parece que foi legal? Parece que ele está pagando uma decisão judicial. Mas foi moral? Não. Então, na verdade, o ato dele tem que ser anulado. Porque não, para ser legal, no final, não basta ser legal. Tem que ser o quê? Moral. Todo mundo entendeu um exemplo do que pode ser legal e não pode ser moral? Então, todo o princípio da administração tem que seguir. A moralidade tem que ser legal, seguido da moralidade. Todo mundo entendeu até aí? Beleza. E no artigo 5º, Evandro? Não, no artigo 5º, na prática, só precisa ser legal, não precisa ser moral. Dá um exemplo. Imagine o seguinte. O cara está com um carro zerinho, ele acabou de tirar o carro rodou 2.000 quilômetros. E ele está com um problema na família, ele está com o filho dele doente, alguma coisa, e o carro vale 50 mil e você só tem 35. E o cara chega para você e fala, cara, compra meu carro, tá barato. E eu falo, cara, eu não tenho como pagar 50 mil no teu carro, eu só tenho 35. Cara, mas meu filho tá doente, cara. Porra, compra o carro. Aí você fala, pô, legal, ó, só tem 35, eu vou comprar o carro. Pô, me dei bem. Porra, boa hora que o filho do cara pegou câncer, né? Que eu vou comprar um carro de 35 mil. Amigo,
foi completamente imoral sob a perspectiva de alguém. Mas a pergunta é, foi legal ou não foi? Foi lógico. Aí o cara estuda direito civil, não, mas tem os vícios do negócio lá no direito civil. Esquece aquela porra. Eu estou dando um exemplo. Nessa situação, não foi moral, mas foi legal. Todo mundo entendeu? Por isso, filho, é que às vezes as pessoas não entendem. Tá lá dentro da delegacia da Polícia Federal, né? Aí o cara, isso também é uma situação hipotética que não aconteceu, tá? O delegado entra e abre a porta. Quando abre a porta, pega a agente nessa posição e o agente parecendo um cachorro em cima. Olha só a posição que pegou durante o trabalho. E a menina, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E o cara em cima. Beleza, dentro da repartição. Aí fica puto. Ai, eles estão me colocando, estou respondendo por improbidade administrativa só porque eu dei dentro da delegacia. Porra, é princípio da imoralidade. Vai pegar e vai responder por improbidade administrativa. Só porque deu, vai estar lá, atos que atentem aos princípios da administração pública. Pô, legal. Aí no particular tá lá, dentro da sua fazenda, dentro de algum lugar, tá igual um cachorro, na mesma posição. Aí o outro chega e fala assim, ai, mas isso aí é imoral. O cara vai perguntar para você, é imoral não, filho? O negócio é o seguinte, a lei permite que eu faça isso? Permite, então acabou. Vamos dar um exemplo que você vai entender aqui do artigo 5º. Quem lembra daquela Geise? Eu sempre falo em aula, aquela menina que agora, ela é feia pra caramba, mas ela fez umas lipas, uns negócios, a menina tá um troço, cara. Daqui pra baixo, que daqui pra cima ela é muito feia. Ela saiu, ela ficou famosa porque lá no estado de São Paulo, ela entrou na faculdade com uma saia que aparecia a bunda tudo e desceram burdoada nela. Lembra disso? Lembro. Cara, o ruim é que botaram no YouTube e já tiraram do YouTube um programa dela na Luciana Gimenez. Aquele programa foi o maior barato. Olha só, a Luciana chamou ela e falou assim, não, Geise, aquilo que você fez é um absurdo. Ela falou, mas por que é um absurdo? Eu só tava de roupa curta e fui na faculdade. Não, mas eu acho que é imoral. Lógico, a Geise não é idiota. Ela foi orientada. Ela chegou e falou, olha, Luciana, pelo artigo 5º da Constituição, pelo princípio da legalidade, eu não sou obrigado a fazer, eu só sou obrigado a fazer aquilo que a lei proíbe. Mas se a lei não proibiu nada, eu fiz e foi legal. A Luciana, foi imoral. Ela falou, não foi imoral, Luciana, porque pelo princípio da legalidade do artigo 5º, eu não preciso seguir moralidade, eu só preciso seguir a legalidade. Se era legal, eu fiz e ponto final, e acabou. Aí ela falou, não, eu não concordo. Aí ela falou assim, a Geise, né? Não a Luciana, que ela não tem esses espasmos. Aí a Geise falou assim, Luciana, olha só, tudo bem. Por exemplo, a mulher também que conhece um cara muito rico, engravida do cara só para receber pensão, não é moral, mas é legal e a justiça manda pagar. Aí a Luciana gritou e falou e brincou, eu também concordo, e depois ela, será que ela falou, Mas consultou o câmera, beleza. Então faz o quê? Corta, vai pro intervalo. Quando voltou já estava outro assunto. Essa porra foi pro YouTube, depois tiraram, não sei por que tiraram. Mas vamos lá. No princípio da legalidade... Filho, isso é exemplos meramente didáticos. Tomara que a Luciana esteja me vendo e me chame para isso. Você vai comigo, Daniel? Lógico que a gente vai. Então, olha só. Tem coisas que no princípio, pro particular, não interessa, cuidado com isso. No particular, não interessa critério de quê? Moralidade. Mas, pro público, a moralidade é fundamental, porque ela anda junta com o quê? Com a legalidade. Vamos ver para onde a moralidade te leva. Vamos lá. A moralidade é princípio do artigo 37 da Constituição. E, olha o nome, probidade é classificada como um dever. Cara, por vezes a gente pegou um monte de questão aqui que o cara cai. O que faz? É correto afirmar que o dever de moralidade é um dever de toda a administração pública. A questão está errada e muito errada, porque moralidade não é dever, moralidade é o quê? Princípio. É correto afirmar que o princípio da probidade está errado, porque probidade é dever. Ou seja, a probidade é o dever de ser honesto. Cara, você tem que ser probo. Aí você pega aquele servidor público que entrou lá em 1980. Cara, você tem que ser probo, você está preso, cara, você está me ofendendo. Não, filho, ser probo, eu não estou te xingando, não. Ser probo, eu estou dizendo que você é o quê? Honesto. E ser honesto, o dever, ele é consequência do princípio da moralidade. A moralidade gera o dever de probidade. Primeiro ponto de prova. Ninguém vai confundir princípio com dever. Até aí tá tranquilo? Beleza. Quando o Pablito dá aula para você, ele ensina para vocês os prefixos de negação. Por exemplo,